E aí, gente, tudo bem? Eu achei que eu ia levar uma semana para ter conteúdo para compartilhar com vocês, mas aí ontem eu trombei com dois vídeos maravilhosos. E o que eu tenho para falar sobre um deles é tanta coisa que eu decidi fazer o vídeo logo e depois eu falo do outro. Primeiro, cara, eu tô adorando esse negócio aqui, meu Deus, como ele é delicioso. Porque eu sei o que eu falei, né? Em tese eu lembro o que eu falei. E aí eu vou lendo a legenda aqui e vou confirmando. E aí assim, meu Deus, como eu falo besteira. E segundo, eu não entendo o que eu próprio falo em chinês. Tem coisa que eu consigo ler, tem coisa que não, aí tem umas palavras. E eu acho sensacional quanto esse negócio é bom, cara. Porque, primeiro, é automático. Aí eu falo do Rio, eu falo do chocolate da garota, eu falo do. Uns nomes que são intraduzíveis pro chinês e o negócio não mela, não, ele mantém uma determinada coerência. Bom, o que eu fiz? Eu descobri no nosso querido Bilibili, que é o YouTube deles, eu quero ver como que o chinês ele se olha, como que ele olha para a sociedade e qual é o fórum, né? Qual é o debate público. Eu quero ver chinês tretando, eu quero os caras ácidos nos comentários. E aí eu encontrei esses dois vídeos e por que eles são perfeitos? Porque esse daqui é extremamente positivo, cara. É foda ver esse vídeo e como os chineses eles manjam da própria história. Se você perguntar para o brasileiro médio como foram nossas últimas 4 décadas, o que ele vai ter a dizer para você é PT contra PMDB e contra não é o PMDB, é o outro do Chuchu lá, esqueci agora. PSDB, e aí depois o Lula brigando com o Bolsonaro e a Dilma que cagou tudo. A gente não tem noção de onde é que a gente tira o nosso dinheiro, como é que a gente faz a arrecadação e como a gente distribui. Porque se a gente tivesse noção, a gente já tinha feito uma rebelião aqui para mudar as regras. A China ela entende exatamente por que ela cresceu, como que ela cresceu, em que condições, e os caras eles falam, olha, teve esse boom, teve isso, teve aquilo, e a gente consegue isso. Foi fundamental o papel do governo na retroalimentação do capital necessário para a construção civil, que ativou a economia, que gerou consumo, que fez não sei o que. Então, sim, tem cidades fantasmas. Só que a gente se consolidou como uma empresa de exportação e tal. E assim, eu estou passando muito brevemente só para falar que ele é um vídeo extremamente positivo, porque eu quero entender esse vídeo melhor para poder compartilhar as coisas direito. Tem umas falas aqui simplesmente maravilhosas, que vocês talvez adorem ou não. Por exemplo, como a China está cagando para PIB. Porque o PIB, se o governo gasta mal gasto, ele entra no PIB e parece que o país cresceu e na verdade ele só afundou. Ou seja, quando o governo paga obra que não existe, o PIB cresce. E aí você olha para o resultado do PIB e você fala, meu Deus do céu, como o nosso país cresceu. E a China está caindo. E aí, depois desse raciocínio que já é bom, vem um negócio melhor ainda. Em algum momento desse vídeo, um cara, ele fala, esse cara que fez o vídeo, ele fala, a China sabe que um chinês ter um ponto dele, onde ele é especialista, nessa gigantesca cadeia de produção, é muito mais importante do que o PIB. E assim, ver que esse vídeo é de alguns dias atrás, que dia que é hoje? 7, né? Feriado, porra, 7 de setembro. Ver que esse vídeo é de 3 dias atrás e que ele tem 240 man de visualizações, 2 milhões de visualizações, e tem uma caralhada de comentário, tem um monte de coisas a ser explorada nesses comentários aqui, me dá um calorzinho no coração. E aí eles não são mais o país que constrói casa, e eles não só são um país que exporta, mas que vai exportar as novas tecnologias, e eles falam bastante disso daqui, é coisa de falar, cara, a gente não tá no jogo. Então quando a gente fala que o Brasil tem que se industrializar, tá errado. A gente tem que... Não é que tá errado, pelo amor de Deus. A gente tem que se industrializar, mas não para competir com a China. A gente tem que pensar no modelo de industrialização e de enriquecimento que não envolva uma competição direta com o produto de lá. Esse vídeo é extremamente positivo para os chineses. Esse vídeo é extremamente negativo. E quando eu vi esse cara falando aqui, eu falei, pô, legal. Esse cara aqui, ele está falando que a imensa maioria
da classe média chinesa está prestes a virar pobre e que é inevitável que todo mundo fique pobre. Aliás, eu acho que o Rock ele só assiste esse canal aqui. Mentira, não parece ser um canal. Esse debate que vocês estão acostumados, China ruim, Rússia ruim, Estados Unidos bom, esse negócio não existe na cabeça deles, porque o mundo deles não está polarizado e antagônico. Então eles estão procurando, tudo arrebentado, soluções pragmáticas para os problemas deles. E esse cara, ele tá falando, é questão de tempo até toda a população empobrecer. Eu não entendi ao ponto de poder saber por que eu acho que esse cara tá errado. Porque para eu poder dizer que eu acho que esse cara tá errado, eu tenho que entender todos os argumentos dele. E eu não consegui entender todos os argumentos dele porque é muito difícil, né? Estou trabalhando muito com base no que eu adivinho e com base no que eu acredito, que entendo, e com as próprias poucas palavras que eu posso procurar pelo som que elas têm, porque não é todo vídeo que tem legenda, e aí eu consigo me orientar muito pelos comentários. Quando eu me oriento pelos comentários, não é como se eu conseguisse ler e entender tudo. Eu estou usando o Google Tradutor aqui o tempo todo. Então, não se iludam com o meu conhecimento. Porque eu vou falar eloquentemente a respeito de comentários que eu selecionei daqui. E eu não quero que vocês se iludam porque eu estou fazendo isso com cola. E, por exemplo, inclusive, em todos os comentários que eu vou ler aqui, ó, eu tenho a minha colinha aqui embaixo com algum... Isso daqui sou eu me iludindo. Isso daqui é Fausto se iludindo, escrevendo em chinês, escrevendo como que lê, aí coloco em japonês, em russo, em espanhol, porque eu acho que eu vou aproveitar a viagem para manter o meu japonês e para aprender russo e espanhol. Isso sou eu me iludindo. Tanto que eu continuo até... até a linha 3. Aí eu falo, vai tomar, não vou ficar fazendo isso não. E... então vamos. Esses são, de todos os comentários que eu estudei, os melhores. E aí eu quero compartilhar com vocês. E aí eu preciso lembrá-los. Gente, eu assisti 2 vídeos. Um deles positivo, outro negativo, justamente porque eu estou buscando diferentes visões a respeito da coisa. E hoje eu vou ler comentários negativos sobre a China. Isso não significa que não tenham comentários muito bons sobre a China. Isso não significa que não tenha muita gente dizendo que esse cara tá louco aqui nos comentários. Mas dirão para vocês que na China não há debate porque as pessoas não têm liberdade para isso. Vamos lá. Então, aqui o que acontece? Como você tem o cara dizendo que todo mundo vai empobrecer, um monte de gente viu. Esse vídeo é de março. Olha que interessante, esse vídeo é de março e você tem 440 mil visualizações. E esse vídeo é de 3 dias atrás e ele tem... Tudo bem que assim, isso não quer dizer nada, porque eu faço um vídeo, eu tenho 80, 100 visualizações, e qualquer outro gerador de conteúdo aí pode ter milhões. Isso não quer dizer nada, mas o fato desse vídeo que ele está entre e foi assim que eu achei ele está entre os 20 mais vistos na atualidade, ele está na 9ª posição. Tem essa opção aqui também, é bem legal. A playlist chama isso aqui, ó, ranking de popularidade, né? E aí tem... eu fiquei meio frustrado quando eu descobri isso, porque... Bom, fiquei meio frustrado, mas já era de se esperar que a maioria dos vídeos é de besterol, mas tem conteúdo muito bom aqui também. Mas a gente não vai falar isso agora. Vamos lá para os comentários. Então, o cara falou que todo mundo vai empobrecer, ele deu os argumentos dele, ele falou que tem muita gente pobre e tem gente que questiona ele e as pessoas começam a tretar, e eu quero que vocês se preocupem menos com a minha interpretação das coisas, é porque eu não resisto, eu vou dar minha opinião. Mas assim, não reparem só na minha opinião, mas reparem na riqueza do debate, tudo bem? Reparem, o importante aqui é que você saiba que tem muita gente na China, e que nunca você vai conseguir dizer que chinês pensa assim, porque você não consegue dizer que as pessoas do seu condomínio pensam de determinado jeito. Mas, quando você estuda a população brasileira e você vê que ela é iletrada, polarizada, religiosa, supersticiosa,
que gosta de ganhar dinheiro rápido com o Coin. Quando você vai entendendo a sociedade, você vai entendendo melhor o que você pode esperar dela e que tipo de intercâmbio, que tipo de interação você pode fazer com ela. Vamos lá. Tem gente que vai adorar isso aqui. Na China, você a parte técnica nem tanto, mas quando você se forma em medicina e em direito, ela tá muito regionalizada, ela tá muito dependente do lugar onde você se forma. Então, os hospitais, os escritórios de direito, eles vão dar preferência para quem é da região. Eu não sei por que motivos. Via de regra, você é obrigado a procurar trabalho no lugar onde você se forma. Porque se você viajar para dizer eu sou advogado, eu sou médico, muito provavelmente, eu não sei, eu estou especulando aqui, muito provavelmente vão dizer se você está aqui é porque você não é bom. Porque vaga para médico e advogado tem em todo lugar e se você fosse bom você estava na sua terra. Não precisaria migrar. Então eu acredito que por isso, e é engraçado porque nos maiores centros, nas maiores cidades tem mais universidades, nos lugares onde tem mais indústria, tem mais faculdade voltada à indústria, inclusive tem muito chinês que reclama que a quantidade de vagas na universidade ela é dada de acordo com a demanda industrial, isso daí é uma coisa a se pensar também. E aí tem muita gente que investiu muita grana em estudo, assim, as melhores faculdades da China, elas têm as quantidades de vagas direcionadas de acordo com a demanda das maiores empresas. Então, para a galera que fala que a China não tem defeito, para a galera que fala que na China todo mundo pode ser o juiz Barbosa lá, é como se a USP, a GV, é como se as melhores faculdades de cada segmento, elas simplesmente abrissem as vagas de acordo com a encomenda da indústria para o ano que vem. E aí, se você não consegue passar nessa faculdade, você tem que fazer uma faculdade pior. E aí, quando você sai da faculdade pior e você vai para grande empresa, para empresa famosona, para empresa poderosa, você bate na porta lá e fala assim, me formei disso daqui. O cara fala, não preciso, tá de boa já. E quem foi contratado? A galera que se formou nas melhores universidades. Então, assim, chupa a galera que fala que no comunismo não existe... Enfim, não vou... Ai, Fausto, você é sua mania de ser ácido. Aqui eu já começo a poder mostrar por que eu simpatizo tanto com o chinês, muito mais do que o japonês, porque, assim, cara, o japonês complica muito, muito com esses, com sufixos, prefixos, terminações que precisam ser feitas em hiragana. E o japonês ele complica muito também com volta desnecessária que ele dá, que a língua exige que ele dê, e você não tem como fugir disso, e o chinês ele vai e faz um idioma sintético, simplificado, extremamente eficiente. Então, eu descobri que em Taiwan o pessoal fala o chinês tradicional ainda. Então é como se o taiwanês, pelo menos eles escrevem, na hora de escrever, eles tivessem que fazer muito mais força que o japonês, e durante um tempo os japoneses eles tiveram essa vantagem da língua deles ser escrita, ser mais simples. E aí depois os caras foram lá na China e fizeram o mandarim que ficou mais simples do que o japonês, que era mais simples do que o tradicional. E aí de fato você ganha muito tempo, porque aqui eu tenho esse Jiban e ele substitui Kihon Tekini. Jiban, Kihon Tekini. Aí aqui, para falar o lugar, quando você olha lugar, isso daqui vem na sua mente, e em português você precisaria de 3 consoantes e 2 vogais, lugar, para projetar a imagem de lugar no seu cérebro, porque você viu 5 letras juntas. E o japonês ele tem 3 sílabas. 3 sílabas, então ele precisa de 6 letras, do, ko, de, para conseguir fazer o que essa letra, que é Hanzi, que dá muito mais trabalho de escrever, mas na hora que você lê, o negócio vem instantaneamente na sua cabeça, a ideia se forma no seu cérebro muito mais rápido. Então, olha a volta que o cara dá. Kihon Tekini, Doko desu tsugi o shite mo,
Hataraku na kereba narimasen. Cara, como eu odeio isso. Hataraku na ikenai, os caras falam pra Hatarakanai todame, eles vão simplificando. É tão longo que lembra que eu falei que tem uns 7 tipos de dizer eu? Lá também tem uns 7 tipos de dizer que eu tenho que trampar. E o que vai aparecer no tradutor, o que vai aparecer na língua escrita, vai ser o mais formal. Mesmo que você se forme, não importa onde você se forme, não importa onde você se forme, se você não trabalhar, não vira. O japonês fala desse jeito. Se você não trabalhar, não vira não. Ele nunca vai falar pra você assim, você tem que comer. Ele vai falar assim, mano, se você não comer aí, não vira não, hein. Literalmente não vira não. Você pode até brigar comigo se você é aguerrido e apaixonado pela língua japonesa, porque naru é tornar-se. Então, assim, literalmente não se torna, não dá certo se você não fizer. Então, não importa onde você se forme, se você não trabalhar ali, você não vai conseguir trabalhar. Por que eu tô falando isso, gente? Tô dando aula de graça aqui. Puta que pariu. Esse comentário aqui, eu acho ele interessante porque ele conta toda uma história do vizinho do cara. Sabe, eu tenho uma amiga, tenho um amigo que tem uma dúvida. Tem um amigo meu perguntando pra você. E eu não tô duvidando do cara, é um vizinho dele mesmo. E ele conta uma história muito triste. E lembra que eu falei que os chineses, eles entendem muito bem o que fez eles crescerem, o que fez eles caírem. E aí eles olham para trás e vê as decisões que eles tomaram. E eles conseguem ver quem que se deu bem e quem que se deu mal. E tem muita gente que se deu mal, gente. Muita gente que se deu mal. Então, assim, tem um vizinho meu que o pai e a mãe, eles sempre tiveram uma lojinha. Sabe aquele casal que tem aquela lojinha, aquela mercearia que trabalha a vida inteira, que tem uma margem pequena, então porque é barato vende muito, aí conhece todo mundo, mas tem sempre que estar aberto, sempre tem que ter os produtos que todo mundo precisa. Aí o que os caras fizeram? Quando ele tinha 19 anos, os pais compraram 10 casas e tudo financiado, e alugaram, na época em que compensava. Então a gente vai pegar as nossas economias, a gente vai dar entrada em casa e aluga, e aí o aluguel cobre o financiamento da casa e um monte de gente... Aqui assim, o juro no Brasil ele é tão ridículo, mas tão ridículo que ninguém tem essa ideia imbecil de comprar uma casa financiada para alugar para alguém, porque aí a parcela vai ser R$8.000 e o aluguel vai ser R$2.000. Mas assim, num lugar onde os juros eles são menos indecentes... o que também é um problema porque gera muito, né, uma facilidade muito grande das pessoas de quererem tomar dinheiro emprestado, mas assim, existe o juro aqui baixo que facilita as pessoas tomarem dinheiro emprestado e aí elas falham em gerar riqueza para pagar e aí se endividam. Esse é o barato. Existe o juro prudente, que a pessoa fala assim, pô, eu só posso tomar dinheiro emprestado se eu realmente souber como ganhar dinheiro com esse capital, porque para eu não ter dificuldade de pagar e ainda me sobrar o troco. E existe o juro do cartão de crédito brasileiro, que está assim, ó. Né? Então existe o juro baixo, que é perigoso, existe o juro justo e existe o juro brasileiro aqui. E durante um tempo a China teve com um juro muito baixo, e isso é prejudicial. Os Estados Unidos também já fez isso, e Japão também já fez isso. E aí o que aconteceu? O mercado imobiliário desabou, e não pensem que eu consigo lembrar só porque já estudei antes. Eu estou tendo que apelar para minha cola aqui. Vamos ver se vem, que é mais fácil. Aqui eu coloquei em russo também, Nintendo Bulufas, não consigo nem ler. E aí, assim, agora o dinheiro do aluguel não paga o financiamento, e ele tá com 19 anos, achou que ele ia deitar e rolar, achou que ele ia ser um herdeiro rico, que ia herdar uma mercearia e 10 apartamentos, e agora ele não tem um puto, os caras não estão conseguindo pagar, e tem muita família fodida, e é isso. Triste. E aí ele fala assim, a minha família não está muito longe disso não, tá? Né? A família dele não está muito longe disso não. Agora eu não sei, porque isso daqui é brilho. Então eu não sei se isso daqui é alguma referência à família média, à família dos sonhos, não sei.
Ahn, Isso daqui é mais interessante pela visão do chinês, do quanto ele está fudido e da esperança que ele tem pro futuro, do que qualquer outra coisa. Esse cara, ele pega a Alemanha. Então você tem a China, que é Zhongguo. Aí ele é o país do meio, né? E o país que eles gostam de dizer que é país mediano. Aí, quando você for para a China, eles não vão conseguir escrever teu nome em chinês, mas muito provavelmente eles vão pegar duas letras que soem o seu nome, ou várias letras que soem o seu nome, porque vai que você chama Jovelino. Aí, com duas letras os caras não vão conseguir escrever isso, você vai ter que precisar de mais. Mas eles vão escolher letras que te enalteçam. Só que pelas costas eles vão escrever o teu nome para te zoar. Esteja preparado para isso. E o nome dos países é diferente do Japão, que fala lá Igirissa. Eles acham que eles estavam falando Inglaterra. Mas é Buradira, né? Que eles acham que estão falando Brasil. O chinês não, ele não manteve a sonoridade do nome dos países. Então ele busca elementos que enalteçam o outro. Então olha que interessante, a América é o país belo e a Alemanha é o país virtuoso. Só que pelas costas eles vão chamar os caras de outra coisa que soa e-mail, né? E ele pega a densidade demográfica, de uns números aqui que eu não entendi direito, depois eu vou pesquisar, mas a única coisa que importa pra gente é a quantidade de gente por 100 milhões de pessoas por 10 mil. Os caras trabalham com unidade de 10 mil, é de 4 em 4. Isso é nojento para o nosso cérebro, principalmente para o meu que é de humanas. Mas aí eles têm 0,2 de 100 milhões de pessoas para cada 10 mil metros quadrados. A gente não precisa saber o quão populoso porque existe a diferença de população total e densidade demográfica. Um é populoso e o outro é povoado, né? Desculpa, não manjo. O ponto é que o que o cara está querendo dizer aqui é que lá eles têm muito mais gente por quilômetro quadrado. E ele fala, a diferença é que... Porque o problema aqui são as grandes cidades, certo? O problema da China, cidades gigantescas que estão caóticas e que estão precisando de reforma, de adaptação. E ele fala, olha que engraçado, na Alemanha eles têm isso daqui, uma densidade demográfica muito maior que a nossa, né? Só que, mesmo com essa densidade demográfica, eles têm uma distribuição territorial uniforme. A distribuição territorial ela é mais uniforme. Enquanto que na China está todo mundo enfiado nas cidades. E é engraçado porque nesse comentário do cara aparece gente questionando isso. Falando, porra, mas aí você está levando em consideração os desertos que não tem cabimento você querer mandar da gente para lá. Então a área total chinesa ela deveria ser considerada de uma maneira diferente. Mas sim, a gente tem que começar a se espalhar pelo mundo. Não é Fausto querendo resolver o problema chinês. Isso é Fausto espiando que o chinês está falando dele mesmo e do país dele. Tudo bem? Cara, eu adorei essa treta. Eu simplesmente adorei essa treta. O cara fala assim, 400 milhões na classe média. Porque o vídeo que fala mal da China, que fala que os chineses eles vão todo empobrecer, o cara fala que a classe média é de 400 milhões de pessoas. Aí o cara vem e manda essa daqui. 400 milhões de pessoas na classe média, você tá doido, você cheirou farinha. Mano, eu acho que o que você tá pensando aí tá Budway, não tá certo não. E ele fala esse A aqui é o Yo do japonês, é o Karai do brasileiro, é o Datebayo do Naruto. Cara, é o seguinte, 900 milhões de pessoas não ganham nem 1.000 yuan por mês, o cara falou aqui. Pra você ver que a gente nunca sabe a verdade, porque sempre tem a perspectiva de cada um e é uma poluição nojenta. O meu professor ele falou uma coisa muito sábia. Ele falou, eu posso te falar tudo que eu sei sobre Taiwan, não significa que seja verdade, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Assim, a briga, a treta de China e Taiwan, ninguém sabe, porque cada um fala uma coisa, e é uma poluição gigantesca. Então, ou você é especialista e aí você sabe o que está acontecendo,
ou você escuta as notícias e você não pode acreditar em ninguém. Eu falei, então você não acredita no que a China fala sobre Taiwan? Ele, não. Porque se o que Taiwan fala de nós não faz o menor sentido, e Taiwan fala que até hoje a gente passa fome aqui na China, né? Então, imagina o que é lá de verdade perto daquilo que eu escuto aqui. E meu Deus, que delícia escutar isso, né? Por que eu falei disso? Porque essa é a fala do cara. Então vamos aqui e vamos jogar 1.000 yuan. 136 dólares. 136 dólares que em real vai dar mais ou menos uns 750 reais. Antes de você falar, meu Deus, como esse cara passa fome, lembre que durante os meses do auxílio emergencial de 600 reais, teve gente que viu dinheiro como nunca havia visto na vida. Então, tome cuidado antes de falar assim, porra, mas esse cara ganha muito pouco comparado com o seu nível. Existe uma diferença de distribuição de renda. Mas eu não conheço ninguém que ganhe 600 reais por mês, porque esse cara não consegue morar perto e nem chegar onde você mora. Por que na Vila Olímpia você não conhece ninguém que ganhe 600 reais por mês? Porque o cara que ganha 600 reais por mês, ele não consegue se deslocar até lá para trabalhar, mesmo que ele ganhe vale refeição, porque com 600 reais ele não sobrevive em lugar nenhum que dê para ele chegar na cidade. Ou seja, tem muito lugar que você não conhece, com pessoas que não conseguem chegar no lugar onde você mora e trabalha. Isso porque eu falei que eu ia só contar o que os caras pensam da China, sem dar minha opinião, né? Onde eu tô? Aí vem o outro e fala, você tá doido, você cheirou farinha. Não fala isso, não. Ele fala, ó... Esse cara aqui, ele simplesmente zoa esse daqui. Ele fala, então é 900 milhões ganhando menos de 1.000 yuan, beleza. Pô, é incrível como a minha família é rica pra caralho, então, hein? Aí vem o outro e ele é um pouco mais prudente e ele fala assim, escuta, o bom senso, ele não fala bom senso, mas dá pra entender nas entrelinhas. Ele fala que a média de renda é 2.500 yuan, só que você tem que levar em consideração que tem muita gente que ganha muito mais do que isso, então tem muita gente que ganha muito menos do que isso também. Isso daqui eu achei muito legal. Então pensa, porque assim, nas grandes cidades, gente, com 2.500 você não consegue nem morar. Então nas grandes cidades não tem gente ganhando 2.500. Quem tá ganhando muito mal tá ganhando 3.500 para 5.000. Esse cara tá vivendo no limite e você precisa ganhar mais do que isso para conseguir morar na cidade. Só que quando você vai pro interior, tem os caras que a renda do que eles colhem da terra e vendem ali localmente. E às vezes o cara não sabe nem o que é dinheiro. Então quando você tira uma média, é igual ao Brasil. Tipo, quando você pega a média total, parece que é 1.300, algum negócio assim. Você tem a renda per capita. Bom, esquece. Eu não vou ficar com imprecisões. Mas o oficial é uma e a média é outra. E é um negócio assim assustador de 1.200 por pessoa. Adorei esse cara. Isso daqui é pro rock, né? É pros caras que falam que você não pode ousar debater e falar porque não existe diálogo. Não existe diálogo. Aí o cara fala assim, é o seguinte, de acordo com a televisão oficial do governo, a renda média per capita mensal, per capita é anual, né? A renda média mensal do chinês é de 5.000 yuan. E é engraçado porque a renda média ela está acima de 95% da população. Isso é engraçado porque no Brasil dá pra ser isso. Não dá pra ser isso. Mesmo assim não dá pra ser isso. Eu falei merda. Porque a gente tem uma classe média muito grande que é pequena comparada com os pobres, mas ela é muito volumosa. E ainda assim você tem uma fina camada da população que ganha absurdamente
acima da média toda, só que tem tanta gente na classe média e tem tanta gente na classe baixa que eles ainda conseguem tirar a renda dos ricos e puxar para baixo. Bom, que conclusões a gente pode tirar aqui? E lembre-se que eu não estou dando minha opinião. Claro que isso daqui é um canal de opinião, gente. Eu nunca vou conseguir ser um repórter, eu nunca vou conseguir ser um jornalista, assim como eu nunca vou conseguir ser um terapeuta. Eu posso fazer psicologia e os caralho todo, e aí quando o meu cliente vier, eu vou falar, para de ser burro, e o cara vai se matar. Porque eu vou dar os meus valores para a pessoa, e um terapeuta ele não pode ter valores, ele tem que trabalhar com os valores da pessoa e no máximo dar estímulos para que ela descubra se ela quer transformar esses valores e essas ideias ou não. Eu jamais conseguia fazer isso. O que nós concluímos daqui? Primeiro, existe divergência, existe debate público, as pessoas estão tentando se convencer da maneira como elas enxergam as coisas, e natural, né? Seria inumano se fosse diferente, e existe uma consciência muito grande, e não podemos falar mal do governo, mas as pessoas elas têm maneiras de se referir, e é interessante porque o Google Tradutor ele traduz por CCTV. Ah, não, mas isso daqui é uma... Eu vou estudar melhor e depois eu falo sobre isso. Combinado? Ok. O que está acontecendo aqui? Cadê minha cola? Ah, eu acho isso daqui legal pra galera do pensamento quadrado. Galera do pensamento quadrado é assim, comunista, liberal, anarco, todas essas que estão na moda e que tiram o dinheiro de vocês. E tempo é dinheiro. Se você está 2 horas por dia assistindo canal comunista, anarco-libertário, você está perdendo dinheiro. Mesmo que você não dê dinheiro para os caras. É o seu tempo. É o seu tempo admirando sofistas, prolixos, que nunca vão transformar sua vida em nada. Porque eles estão ganhando dinheiro com isso, então para eles do jeito que tá bom. Esse cara ele tem uma visão relativamente madura, porque ele fala, olha, a classe média é uma pequena burguesia e ela está no meio da burguesia e do proletariado. E assim, se o brasileiro soubesse isso, a gente não tinha o governo que tem com as regras que tem, né? Então é complicado você falar sobre isso, mas aí tem um negócio... Não, eu tô confundindo esse comentário com alguma outra coisa. Aqui é uma mera treta e na verdade tudo isso daqui é só escada para esse comentário aqui. Aqui você tem uma fala comunista, totalmente comunista, que se você não é dono dos meios de produção, então você é considerado, uma grande parte da classe média também são proletários. Isso daí é o que os canais do Amor Tóxico ficam falando todo dia. E é engraçado, porque se eu trabalhasse para uma grande empresa ganha 100 mil por mês, e os caras falassem assim, você é um mero proletário, você não é dono dos meios de produção, e você é um coitado tão pobre quanto eu ia dar risada e falar, sou, cara, ainda bem que você sabe, então você não me peça dinheiro emprestado. Filho da puta. Vamos. Desnecessário. O que passa na minha imaginação. Adorei esse cara porque ele fala que isso daqui eu concordo completamente, porque basicamente é o seguinte, existe um espaço tô confundindo com outro comentário. Ok. Galera que... Bom, talvez hoje você seja um estudante e você esteja contando moedas. Você pode, eventualmente, conseguir um bom emprego e começar a gerar renda. E essa renda ela pode ser superior àquela que você gera.
seu salário pode ser alto. Se você não souber investir, você vai continuar pobre. Ah, mas eu não concordo com o capitalismo, eu acho que lucro é usura, eu acho que... Então viva de acordo com seus fundamentos e morra pobre. Né? Se você acha que o lucro é desonesto, que não existe geração de riqueza somente com investimento de capital, então morra pobre. Porque o cara que teve uma brilhante ideia, ele está disposto a pegar dinheiro e a pagar por ele, pagar aluguel do dinheiro para ver a ideia dele concretizada. Se você acha isso desonesto, emprestar o dinheiro pro cara e cobrar juros depois, aí você vai ter que ver só do seu trabalho mesmo. O ponto que ele está dizendo aqui é que se você ganha mais do que você gasta e você não sabe investir, você vai ficar comprando no coin, você vai ficar comprando criptomoeda, qualquer merda que sair você vai comprar, porque você só vai pensar no lucro, você não vai entender o que é lastro, você não vai entender o que é geração de riqueza e divisão e pagamento de dividendos ao longo do tempo. E aí você não vai saber escolher bons projetos, você não vai saber escolher boas empresas, você não vai ter relação de confiança com as empresas nas quais você investe. E aí o que ele está dizendo aqui é que não importa ficar rico, o difícil é se manter rico. Uma prova, vivo até alguns anos atrás e agora não, é meu pai. Meu pai ele veio do Japão com 18 anos, aprendeu português, se formou médico numa federal, depois de muito se esforçar para aprender idioma, e ele teve 2 clínicas, ele teve uma clínica e um hospital. E com esse hospital ele ganhou rios de dinheiro. E soube investir? Não. Gastou tudo que teve da pior maneira que pôde e ficou completamente endividado. E por quê? Porque não sabia investir. Então, assim, se meu pai soubesse investir, as coisas teriam sido completamente diferentes. O ex-sócio dele tá rico. Tá pagando um monte de processo porque ele fez um monte de maracutaia. Mas tá rico. E mesmo que ele não fizesse tanta maracutaia, ele estaria rico. Porque além de sem escrúpulos, ele sabia investir. Tem que separar as coisas aí. O cara sabia investir. E aí você fala, eu não vou investir R$100 esse mês porque rende só 70 centavos. Caralho, o que eu vou fazer com 70 centavos? Mas não é desse jeito que você tem que pensar. É que é 70 centavos pro resto da vida. Corrigidos pela inflação, se você não gastar todos os dividendos, se você aportar pelo menos o referente ao desgaste da inflação nesse dinheiro. Então o que você... Aí assim, sai Baldur's Gate e sai Resident Evil 4 e o Street Fighter. Aí você não gosta de jogo de luta, mas você tá vendo seus amigos jogando Street Fighter. Aí você não jogou o Resident Evil 4, ou jogou e cagou, mas você está vendo um monte de gerador de conteúdo falar sobre. E Baldur's Gate é o jogo da sua vida. E você sabe que o dia que você comprar aquilo vai ser um sifão de vida, você nunca mais vai fazer outra coisa na sua vida. Aí você que está ganhando relativamente bem, que está com dinheiro sobrando, o que você fala? Quando eu era criança eu não podia ter nada do que eu queria, agora também vou comprar os 3. Aí você vai pagar R$250 no Street Fighter e ele vai ser um jogo na sua Steam pro resto da vida. E R$250 vezes 1.008, vamos colocar aí o que a maioria dos fundos imobiliários está pagando, ou o que as empresas estão pagando, vai. Vamos colocar 0,6% ao mês. Isso daqui vezes... Ih, já me perdi. Isso daqui são meses passando, tá? Toda vez que eu tô apertando o Enter aqui, são meses passando. E aí você fala assim, cara, 70 centavos por mês, é muito pouco, mas você tem que pensar que é pro resto da vida isso. E que se você reinvestir os dividendos, esse dinheiro ele vai estar aumentando. E assim, mas eu não vou ficar rico com R$250. É claro que não, cara. Mas isso daqui é o preço do Resident Evil depois de anos. É que eu já perdi a conta de quantos anos foram. Mas assim, esse é o Street Fighter que você não joga valorizando ao longo dos anos. É isso aqui. E isso daqui não é explorando o dinheiro dos nossos impostos, emprestando dinheiro do governo para fazer merda, para continuar endividado. Enquanto os caras... Isso não é você recebendo R$50 dos 700 bilhões que estão sendo pagos para a elite do país. Isso daqui é só o seu Street Fighter, que você não joga, que você jogou 4 horas no primeiro mês, porque você
ficou hypado. E isso daqui... Aqui você já deve ter morrido, tá? Não se empolga, não. Não é... Essa economia, ela não é única na sua vida. Isso é todos os jogos que você compra. Isso é todas as baladas que você vai e nem gosta. Isso é todos os absurdos que você... hedonistas que você comete nos restaurantes de maneira desnecessária e que estão envenenando a sua saúde com muita gordura e açúcar. Tem que pensar nisso. Então, não adianta só investir querendo retorno. Você tem que investir e o objetivo do investimento ele não é ficar rico, é preservar poder de compra, preservar patrimônio. É isso. E ter liquidez o dia que você precisar. Quando eu falo preservar patrimônio, se você compra uma ação de banco, você pode lá na frente encontrar o cara querendo pagar menos do que você pagou. Mas você encontra, o cara tem vontade de comprar aquilo imediatamente. Se você comprar Bitcoin, você não sabe se vai ter alguém querendo comprar de você pelo preço que você quer vender. No coin, então, eles falam. Liquidez. Então, assim, não basta rentabilidade. O negócio tem que ter liquidez. E tem que ter lastro. Lastro é o fundamental. Se você não sabe o que é isso, você não tem que investir nem em tesouro direto. Bom, os chineses sabem disso e eles comentam isso. E, assim, isso gerou uma thread lá que não acabava mais com comentários a respeito. Olha que interessante, esse cara ele fala assim, eu sou um aborígene do interiorzão e a minha renda anual é de 150 yuan. A minha renda anual é de 150 yuan. Ou seja, por ano esse cara ganha 100 reais. Por ano esse cara ganha 100 reais. Vamos ver o término da raciocínio dele. Porém, o meu equity, o meu patrimônio, ele está em mais de $1 milhão. E aí, o que eu sou? Eu achei esse comentário brilhante, não porque eu acho que o cara tá querendo ostentar o patrimônio dele, ou se fazer de coitado com a renda dele. Eu gostei desse comentário porque ele mostra o quanto a China é grande. Porque, porra, o cara é rico muito provavelmente porque no interior ele tem muita terra, e porque muito provavelmente ele tem muito maquinário, e porque muito provavelmente ele produz muita coisa, e muito provavelmente ele troca muita coisa. Por quê? Porque ele é um aborígene. Então o território dele e tudo aquilo que ele possui tem um valor imenso. Que eu não sei se ele está querendo vender só para ter dinheiro, porque na vizinhança dele talvez o dinheiro não faça sentido. Porque afinal de contas ele ganha 100 reais por ano. E aí, na região dele, com $1 milhão de patrimônio, ele é considerado classe média. Na cidade, um cara com 1,5 milhão seria classe média alta. Com preços imóveis de hoje, aí eu também nem sei tanto, mas seria uma pessoa, convenhamos, completamente tranquila. Mas se uma pessoa com um rendimento de 150 yuans por ano, 100 reais por ano, seria um fudido. Então... é engraçado porque ele coloca uma proposta aqui que essa coisa do governo de dizer que tem 400 milhões na classe média não veste a realidade, não explica a realidade, porque a China tem muita gente. É a primeira coisa que você tem que lembrar quando te falam qualquer coisa a respeito da China. A China tem muita gente. Esse comentário eu achei maravilhoso, porque de acordo com a Baidu, não sei se vocês sabem o que é isso, não vou perder meu tempo explicando, vocês pesquisam aí rapidinho e vocês descobrem. Ela mostra o seguinte padrão: se você quer ser classe média de verdade, você tem que ter uma renda de 45 mil yuan. Porra, é dinheiro pra caralho. Ah não, é anual. Não, monthly income. Você tem que ter uma... Aqui o cara foi redundante porque se você tem uma renda mensal de 45 mil, é claro que a sua anual vai ser mais de 500. Bom, Fausto, para de pensar em assalariado, seu burro. O cara pode ser agricultor também. Você tem que ter uma renda anual de 500 mil, porque lembrem-se, eles trabalham com 4 zeros. Você tem que ter uma renda anual de 500 mil. E além dessa renda, você tem que ter milhões em ativos. Isso para te dar uma vida de classe média.
quando a gente fala de salário mínimo, R$ 1.300 é para você passar fome, né? E aí, agências de pesquisa respeitadas no mercado, elas chegaram à conclusão que o mínimo que uma família precisa para viver com dignidade é R$ 6.000. Uma família de 4 pessoas, para morar, para comer, para ter saúde, o básico ali é R$ 6.000. Então, quando a gente estabelece que uma pessoa que ganha mais de 2.000 é classe média, a gente está chamando de classe média gente que não está conseguindo comer direito. E isso é uma coisa a se pensar. Então, eu adorei aquele negócio de que os caras questionam os números do governo e também questionam os critérios. E assim, 4.500 não é pouco. É claro que no interior, com 4.500, você vive uma vida de rei, pelo que eu estava vendo. Mas é uma coisa que tem que se levar em consideração, porque a maioria dos chineses estão vivendo em cidades. Isso daqui eu separei para mandar para o Juninho e para muitos de vocês. Você querer ficar rico com um salário é absurdo, é ridículo, a ideia é ridícula de assalariado ficar rico, a não ser que você faça uma parte de uma finíssima camada de especialistas na sociedade que muito provavelmente, de que perder emprego, vão tentar na concorrente. Se a concorrente não estiver precisando, ele vai passar fome, se ele não tiver guardado dinheiro. Porque o cara que ganha muito acima da média, ele é muito especialista. Por exemplo, um cara que está trabalhando na logística da construção de um hangar, por exemplo. E ele faz todo o processo de compras, toda a venda. Aí o dia que termina aquele hangar, a empresa fala assim, tá, mas agora a gente não está precisando fazer mais nenhum. Aí ele é mandado embora. Aí ele vai no outro e fala assim, você está fazendo hangar? Os caras, não. Então, quanto mais você se especializa, mais você limita as suas opções para continuar naquele mesmo patamar. É claro que você vai arrumar emprego, mas não necessariamente você vai manter o lugar onde você estava. Ainda assim, ele fala que ainda existe muita oportunidade, quer dizer, muita não, sabe? Ainda existe um pouco de oportunidade para quem está no chão ali chegar na camada média. E existe sim espaço para camada, para classe média enriquecer, só que aí você precisa saber investir, de novo. E precisa de renda passiva. Entenda que a renda passiva é muito mais importante que os salários. E é engraçado porque ele fala assim, então, no geral, né, a classe média ela não só carece de educação e de habilidades, mas ela também carece de conhecimento de gestão financeira e de investimento. Ou que as pessoas não aprenderam, ou porque elas aprenderam errado. Por quê? Porque a escola não dá essa base sólida, porque a escola é para treinar funcionário pobre, que depende do emprego. A escola, o modelo da escola, ele foi feito para isso. Ele não foi feito para criar pessoas que vão empreender e enriquecer. Aí você entra numa empresa, você é funcionário. E aí eles falam assim, aqui somos todos empreendedores, aqui o nosso mindset é de crescimento. E aqui a gente é livre para pensar e ter ideias. Aí você fala, tive 2, posso contar? Não, faz o seu trabalho aí. Basicamente isso. É a palestra motivacional e depois as 2 primeiras conversas com o chefe. Aí você vai para a palestra motivacional, você está extremamente empolgado, aí você fala com seu chefe 2 vezes, aí sua vida volta a ser miserável. Aí você vai trabalhar doente até que tenha a próxima palestra motivacional. Isso é vida corporativa. E o que eu tenho para dizer é que se você teve o RNG baixo e spawnou num lugar fodido, existe na China e no Brasil espaço para você subir. Então, quando você pensa em toda a sociedade, é impossível você subir toda a sociedade. É perder de tempo você ficar pensando isso agora. Porque o que vai subir toda a sociedade é uma iniciativa de uma camada que nunca vai tomar essa iniciativa. Mas existe espaço para você se rebelar. E a gente vai falar isso na conversa sobre... naquele vídeo lá de Tem Aqui, que não sai nunca. Um dia. Né? Você tá fudido, você não tem nada. Aí você fala, o que eu preciso fazer para sair daqui? Eu preciso trocar o meu tempo. Mas que merda, o meu tempo não vale nada perto do tempo do engenheiro. Ainda assim eu vou fazer uma troca de maneira que eu saia beneficiado. Então assim, quem está embaixo consegue
eventualmente encontrar uma maneira de subir. Então você não vai conseguir salvar todo mundo que está embaixo, mas você pode subir, você, e puxar quem você ama. Isso dá para fazer, isso dá para fazer. Assim como quem está na classe média pode conseguir independência financeira. Tem isso para todo mundo? Não. Não. Mas dá para conseguir. Isso é importante de manter em mente e de lembrar. Aqui a gente tem um depoimento de uma pessoa com quem eu poderia perfeitamente me identificar. E a família tá... Aquele sonho do negócio próprio, né? Esses sonhos que pai e mãe imputam na sua cabeça é um veneno. Olhe-se no espelho todo dia e veja se você não tem uma determinação obcecada em conseguir alguma coisa só porque ela foi plantada na sua cabeça pelos seus pais, pelo seu mentor ou por alguém que você ama muito e respeita muito. Porque tem gente que cresceu escutando você vai ser realizada quando você tiver 2 filhos. Você vai ser realizada quando você for médica. Você vai me matar de orgulho. Você é a doutora da mamãe. Você é o dentista do papai. E assim, você não veio aqui para fazer os seus pais felizes. Inclusive tem um vídeo chinês aqui muito bom sobre isso. A obrigação do seu pai é te dar casa, comida, proteção, roupa, para você conseguir crescer e descobrir quem você é. É isso que eu faço com a Lana. O pai, ele não tem que dizer o que o filho quer ser para ele ser feliz. Pegar esses pais assim, dar tapa na orelha até aprender a ser gente. Você não chega para uma criança falando eu quero que você seja dançarina, Melody. Você não faz isso com a criança. Porque aí essa criança vai crescer sendo personagem e depois vai descobrir que ela não tem a mínima ideia de quem ela é. Porque até hoje ela só foi o que queriam que ela fosse. Você tem que dar liberdade para essa criança descobrir o que ela quer ser. E assim, mas isso não dá dinheiro. Porra, nada na nossa sociedade dá dinheiro. Calma. E aí colocaram na cabeça dos pais dessa criança, que hoje tem 22 anos, colocaram na cabeça dos pais dessa criança, então eu tô culpando os avós dele também, sem a mínima base, né? Tirei do cu isso. Vergonha das coisas que eu falo e penso, viu, cara? Mas foi só uma associação com outras coisas que eu fiz aqui. Os pais, eles estavam trabalhando, estavam com capital, e aí assim, não, a gente quer ter o nosso negócio próprio. Vou abrir o nosso negócio, nunca mais vou ser empregado, agora eu vou estourar. Aí vai e pede dinheiro emprestado, numa época que o juro tá baixo. Aí abre o negócio e fale. Aí o que eles fizeram? Filho, pede dinheiro emprestado aí, que agora nós vamos sujar o seu nome. Aí sujaram o nome do moleque. E ainda não abandonaram essa ideia. Então agora eles não têm negócio, eles não têm renda e não têm crédito. E o filho também não tem crédito. E aí o que você faz? A não ser trabalhar ilegalmente, né? Ou então trabalhar com um cara que não quer esse problema e que só vai aceitar a sua mão de obra se você aceitar trabalhar por pouco. Fodido. Então, por que eu coloquei isso daqui? Para mostrar que condições desfavoráveis pegam um monte de gente de saia curta, de calça curta. Eu agora esqueci o ditado. Na época de pujança econômica, tá todo mundo ostentando, tá todo mundo indo no cinema toda semana. Vocês lembram como que era 2010, 2014? Tava todo mundo indo pro cinema, todo mundo viajando, o Paulo Guedes puto porque tinha umas diaristas pegando avião, e todo mundo se achando, por isso daqui eu não trabalho, se for assim eu saio, vai tomar no cu, eu vou abrir minha empresa, e todo mundo com essa pujança. Por quê? Porque quando a economia tá inflada, tudo que você faz dá dinheiro, as pessoas estão com muito dinheiro e com pouco tempo, então elas aceitam pagar mais do que deveriam, e até quem tem porra nenhuma fala assim, eu vou descascar alho pra você fazer o seu almoço, nossa, descasca aí, o cara te dá rios de dinheiro pra você fazer isso. Aí quando baixa, as pessoas travam e aí o dinheiro não flui mais. E aí você descobre quem que estava nadando pelado. Por quê? Porque você vê quais foram os negócios sólidos que se desenvolveram ao longo do tempo e quem estava ganhando dinheiro só porque estava chovendo dinheiro em todo lugar. Essa história desse cara aqui combina com o comentário desse cara aqui, que você só vai... já perdi. É importante você saber se manter rico. Não basta ficar rico, você tem que saber se manter rico. E como as trocas elas são feitas beneficiando quem tem mais conhecimento, especialização, consciência de valor, quem estuda mais tem
tem uma vantagem competitiva na hora de fazer as trocas. E essas pessoas tendem a se manter ricas. Então, quem não estudou na época que estava ganhando muito dinheiro, agora está devendo e não está conseguindo pagar dívida. E olha que legal, né? Porque quando você não tem essa polarização, você não consegue falar que a culpa é do PT, porque se fosse o outro presidente estava bom. Você não consegue falar que a culpa é do Bolsonaro, porque se fosse o outro presidente estava bom. Na cabeça do chinês, o governo está tomando as medidas possíveis e está todo mundo jogando o mesmo jogo. Então fica difícil para o filho desse cara cair no 247, cair na Jovem Pan e falar eu sei quem é o culpado dessa merda. Então aqui tem um outro ponto. Se você tá fudido, entenda que esse cara diz aqui que você tem que sempre se capacitar para melhorar a sua vida. E que se você tá fudido, a culpa pode muito bem ser tua. E você pode estar falhando em entender que a culpa é tua, porque você tá olhando para todo mundo dizendo que a culpa é do governo. Então você coloca a culpa no governo e parte da premissa de que não tem como dar certo. Eu devoro jogando quando a gente perde as torres da frente, assim. Não tem como ganhar, não dá. Não tem nada do que eu fizer aqui vai dar certo. Mas se você fizer o melhor que você pode descobrir pequenas oportunidades de um cara noob do outro lado que você mata e vira a partida. Então, se você tentou várias vezes e não conseguiu, isso não significa que você não possa tentar mais uma vez e conseguir nessa única vez. Gente, eu tenho técnicas de ensinar Present Perfect, que é uma coisa dificílima, que tem gente que fala, puta que pariu, que maravilha de explicação, caralho, obrigado, você salvou a minha vida. Aí eu vou dar a mesmíssima explicação para outra pessoa, ela fala... Oi? E eu poderia falar, você é burro, você não vai aprender, então esquece. Ou eu poderia falar assim, eu sou um fracassado porque eu tenho que explicar e não consigo. O que eu faço? Eu falo, não, desse jeito não deu certo, deixa eu tentar uma outra abordagem. Aí no final o cara fala, acho que eu entendi, mas eu preciso praticar um pouco mais. Porra, é lógico, esse negócio que cultura inglesa leva 1 ano e meio pra te explicar e não consegue. Eu tô em uma aula aqui te mostrando negócio. Calma, porra. Não vai nada desse cara, não. Só dá calma. Calma, porra. Já ganhei muito dinheiro fazendo o contrário do que esse cara fala. Vamos lá. Onde a gente estava, gente? Então, existem algumas pequenas oportunidades para você subir e é desse jeito que você se rebela contra esse sistema dentro do qual você caiu. Esse é o recado. Não, a gente já estava aqui embaixo, né? A gente já estava no depoimento do cara. E o que eu tenho para falar aqui é que, sim, você pode ser filho de uma família dessa. Eu fui. Meu pai teve muito até que não teve nada. E aí, assim, eu me vi sem nada numa fase que não tinha maturidade para ganhar dinheiro e tive que pegar a responsabilidade sobre minha irmã muito cedo na vida. Por que eu gosto tanto do Juninho e por que eu quero apresentar eles para vocês ver se vocês me ajudam a ajudar ele? Porque eu poderia perfeitamente ser o Juninho. O irmão dele é autista. Ele teve problema de base familiar. Eu poderia perfeitamente estar passando a dificuldade que o Juninho está passando. E foi uma aleatoriedade da minha genética, da genética por ter sangue japonês, por ter articulação, que é um dom que eu consegui explorar e eu não teria conseguido se eu fosse a Lana, por exemplo. Capacidade de aprender é uma coisa que eu não teria se eu fosse a minha irmã, por exemplo. Então, uma série de aleatoriedades me levaram a chegar num ponto em que eu consegui me levantar. E eu tô querendo dizer aqui para vocês que você pode ter caído num ponto muito desfavorável. Esse ponto desfavorável vai fazer você fugir da realidade. Se ao invés de ficar fugindo da realidade, você criar força para encarar a realidade, você vai entrar em contato com mais pessoas e vai descobrir mais espaço para identificar demandas que essas pessoas têm. E aí quando você identifica a demanda que as pessoas têm, você pode atender de uma e ela pode ficar tão feliz que ela pode te dar mais grana do que ela pagaria para um cara que faz pastel, por exemplo. Porque pastel tem em todo lugar. E aí se você fizer esse serviço muito bem para essa pessoa, você pode adquirir experiência e fazer para outra pessoa.
E ela também pode ficar feliz e pode te recompensar também com mais dinheiro do que ela costuma pagar para manicure. E aí, a cada pessoa que você atender, você vai ganhar experiência em fazer aquilo. Então, a tendência é que você consiga ganhar mais, entregar mais rápido, entregar mais satisfação, melhorar cada vez mais o seu processo. Isso você pode fazer com literalmente qualquer coisa. Com brigadeiro até. É que brigadeiro é difícil variar, mas você pode fazer com um docinho. E aí você vai construindo laços com pessoas. Não existe mercado. Não existe a minha fatia do mercado. Existem as pessoas que você alcança com o que você tem. E você pode identificar essas pessoas. E aí você se rebela contra esse mundo onde você spawnou. Que é uma merda, assim, eu entendo. É uma merda. Se é uma merda... A gente vive numa democracia, certo? Ô, Alexa, cara. A gente vive numa democracia. Se na democracia tem mais voz, o grupo de pessoas que estão em maior quantidade... Meu raciocínio não faz o menor sentido. Minha analogia foi completamente burra. A única coisa que eu quis dizer aqui é se a maior parte das pessoas na sociedade estão fodidas é porque a sociedade fracassou. E se a maior parte da sociedade fodida tá achando que a culpa é dela porque ela é fraca, porque ela é burra e porque o outro é inteligente e merecedor, aí é porque a classe vencedora foi eficiente em lavar o cérebro da classe baixa para que ela não se rebele. Esse cara aqui, ele tá muito... O depoimento dele é muito bom, porque ele fala, olha, eu tenho 27 anos, eu tenho um restaurantezinho de família aqui, e eu tenho uma renda média e não tá ruim, né? Eu estou conseguindo pelo menos sustentar minha família com isso. E aí depois ele começa um depoimento que é assim, você não pode começar um negócio de uma nada como a maioria das pessoas começa, você tem que ter, você tem que pensar em todas as variáveis, não é só localização. Então você tem que ter um bom produto, um bom negócio, isso tem que ser pensado, você tem que ter uma boa rede de distribuidores, de fornecedores. Ele não fala isso aqui, mas opinião. Não adianta você olhar o açougue do cara e falar, se esse cara vende carne, eu também vou vender. Aí você abre um açougue primeiro. E aí você fala assim, pô, mas onde que eu vou comprar carne? Eu vou comprar a carne daquele açougueiro lá mesmo. Aí você vai comprar a carne do cara. Pra você pagar suas contas, você vai ter que vender a carne mais cara. Aí as pessoas vão olhar pro seu preço pro dele e vão no dele. Aí pronto, você se fodeu, faliu. Você quer abrir um açougue, não é só saber cortar a carne, empacotar a carne, vender a carne e pegar o dinheiro. Você tem que saber de onde você compra. Você tem que saber o quanto esse cara consegue te fornecer. Você tem que saber se esse cara te vende barato, se você vender mais. Porque aí você vai tentar fazer promoção e vai tentar conseguir mais clientes, roubar clientes do açougueiro vizinho. E aí você aumenta a sua margem. Um negócio, ele não é simplesmente tirado da bunda. Ele requer muito estudo. E aí, de novo... O cara que dedica tempo a estudar, ele vai ter resultados melhores do que o cara que não ficou estudando. Quando eu digo estudar, não é usar o FIES para pagar a Unigrana. Como que é o nome dela? Esqueci o... Ai, meu Deus. As ações dela dispararam quando o Lula venceu a eleição, porque acharam que ia ter FIES e até agora eu não sei como que tá isso. Porra, eu tô esclerosado, eu não lembro. Quando eu falo aprender, quando eu falo estudar é aprender. E quando eu digo aprender, não é pagar uma faculdade que não vai te ensinar nada, que vai te ensinar tudo errado, ou vai te ensinar coisa obsoleta que não serve mais pro mundo de hoje. Beleza? Quando você tem um personagem no YouTube, para gerar engajamento, você pega para Cristo alguém ou algum conceito, e aí você é tóxico contra aquilo. O Maguinho ele cheira, os comuna, os bilionários, e coitado dos nutricionistas. Você vai fazer faculdade, você vai fazer nutrição, se você for apaixonado por isso, sim, senão faz uma coisa que dê dinheiro. Porque, mas eu conheço um nutricionista que tá rico, porque ele é influencer, ele vende outra coisa, ele não vende conhecimento de nutrição. E não tem espaço para isso para todo mundo.
Ah, então você não quer que ninguém seja nutricionista? Não, eu quero que tenha bastante nutricionista. Mas não precisa ser você, né, meu? Não precisa ser você. Ah, ok. Olha, esse daqui. Tá, vamos lá. Olha, eu não sei se é só aqui, mas eu tenho visto em aumentar muito. Eu tenho visto aumentar muito, eu tenho visto muito essas meninas de rua. É muito engraçado que o japonês chama essas meninas de Storito Garo. Storito Garo, Street Girl. Ou seja, se você faz dança de rua, se você é artista de rua, o japonês acha que você é puta. Ele fala o que acontece é que a idade dessas mulheres que a gente vê, elas estão tudo acima dos 40 anos e elas ficam nas vias principais parando as pessoas. Aí quando para um cara, ela vai lá e... em japonês isso daqui tá muito melhor. Assim, ó. Nas ruas que elas estão, quando elas encontram uma pessoa, elas chegam na janela e sussurram assim: Asabitai. Quer brincar? E enquanto o chinês ele fala Butidao, Butidao, eu não sei. O japonês ele tem que falar assim: isso daqui em outro lugar também okoru kadoka wa wakarimasen. Isso em outro lugar também acontece ou não acontece, eu não entendo. E aí o chinês ele fala Bujidao, eu não sei se vocês também veem isso em outros lugares. Então, quando eu falo que chinês faz leitura dinâmica e eles têm muita vantagem sobre a gente, eles têm muito mais vantagem sobre os japoneses também, que tem que ler tudo isso e formar tudo isso no cérebro, enquanto o cara resolveu o problema aqui muito mais rápido. É mais difícil de aprender isso daqui do que isso daqui. Mas uma vez que você aprende, é maravilhoso. É igual o verbo irregular. O verbo irregular é uma doença na vida de todo mundo. Mas uma vez que você aprende, você acha muito mais fácil falar got do que getted. Já pensou? Você teria que falar eated. Ate é mais fácil. Então não tenha preguiça. É um investimento que vale a pena. E por último, um pouco de sabedoria. Que no MOBA, e somente no MOBA, estou falando só de MOBA. E o único MOBA que eu jogo é Heroes of the Storm. A sabedoria desse comentário não condiz com esse idioma aqui que eu usei a cola. É uma coisa muito sábia para ler nesse idioma, mas isso é preconceito de jogador de MOBA. Eu tenho amigos argentinos que eu amo, que eu admiro. Christian, abraço. Mas no MOBA eu vou ser extremamente tóxico, porque MOBA foi feito para você ser tóxico. E é melhor ser tóxico num ambiente contido do que ser um arrombado cuzão no ambiente de trabalho. Concordem comigo que eu tô precisando de apoio. Ele fala assim, olha, você sabe que esse tipo de desenvolvimento, como que a China passou ao longo dos anos, né? Fica implícito aqui, esse tipo de desenvolvimento, ele faz com que muitas coisas aconteçam ao longo do tempo, que melhora a vida por todo mundo. Por outro lado, isso vai gerando diferenças sociais. E isso daqui o Lucas explica para vocês na nossa playlist de salva corporativa. Não, caralho.
Eu tô muito doido, é de geopolítica. O Lucas Bastos, na nossa playlist de geopolítica, não lembro em que episódio. Hoje eu fui passar a playlist pra um de vocês aí. Eu descobri que a gente já tem 62 vídeos. Vezes 2 horas, a gente já tem umas 120 horas de papo, cara. Esses papos, assim, eu me orgulho muito deles. Aí você fala, porra, mas tudo que você fala é só merda. Talvez. Estou na caverna de Platão um pouquinho pra cá, achando que eu tô um pouco mais próximo da luz. Quem tá lá fora tá me achando retardado, mas quem tá no muro aqui do fundo da caverna, ele pode me usar de degrau para conseguir chegar mais perto da luz. Essa é a ideia do podcast. Eu não tenho pretensão de ser o sábio fodendo conhecedor de geopolítica. Eu tô falando só o que eu sei e o quanto eu me desespero de saber tão pouco para te deixar com vontade de buscar conhecimento de outras fontes. Então, assim, eu tinha gente que me seguia por causa de Black Desert, que começou a me seguir por causa de geopolítica, começou a devorar vários canais de geopolítica e que hoje me ensina e me dá comentários e me manda coisas para eu aprender. É isso que eu quero, vencer na vida já. O que eu estou fazendo aqui é hora extra agora. E por que eu comecei a dar esse sermão em vocês do nada? Também não lembro. Ah, sim, porque isso daqui pode não fazer o menor sentido. E o Lucas ele explica para vocês o seguinte: a gente vive num mundo desigual. A gente vive num mundo desigual porque você tem o desenvolvimento. Aí você começa a ter problemas de distribuição. Por quê? Porque alguns caras estão comprando as empresas, alguns estão sendo donos, alguns ficam ricos porque compram a terra. E tem gente que não consegue fazer nada e não consegue nem trabalhar de funcionário para os caras que estão ganhando muito dinheiro. Aí o que você tem? Você vai ter diferenças quantitativas e qualitativas também. E aí você bate o olho e fala, meu Deus, que sociedade desigual. Só que aí quando você olha na média, você teve um desenvolvimento da sociedade que o cara mais fudido dessa sociedade está vivendo melhor que um rei da Inglaterra no século XIV, 13, 17, não sei. Num rei europeu qualquer na Idade das Trevas ou na Idade Média. Que é a mesma coisa para muita gente. Não. Dark Age é a Idade das Trevas e veio antes do Middle Age, certo? Mas aqui no Brasil tem uns acadêmicos que chamam a Idade Média de Idade das Trevas e aí eu confundo com Dark Age e aí eu fico puto. Você pode estar na sua casa reclamando horrores do mundo. E se você foi trouxa de cair num desses partidos polarizantes, você deve achar que a culpa é toda do Bolsonaro, que a culpa é toda do Lula, que sua vida é uma bosta, e que a culpa é toda de não sei quem, que a vida... Ou se você estiver um pouco mais iluminado, que esses caras são ferramentas de um grupo que detém as regras que fazem com que metade do nosso imposto vá para rentista e metade do que a gente ganha é imposto. E você não se rebela com isso porque você acha que a solução é tirar o Lula e o Bolsonaro e colocar o Kim Kataguiri. Desculpa, Lucas. Não tô falando de você, eu tô falando dos outros. Trouxa que acredita nisso. Não é você. Tô falando das religiões falsas, não da sua. Não fique magoado comigo. Quando na verdade tinha que se juntar todo mundo para mudar o esquema em cima do qual a coisa foi feita. Só que mesmo que você não mude, você pode estar fudido, só que você muito provavelmente está numa casa, você tá puto que você não tá conseguindo pagar aluguel, mas você tá numa casa. Você tá com energia elétrica, uma coisa que 200 anos ninguém tinha. Você tá com acesso à comida talvez com dificuldade, mas você vai ter que concordar comigo que tá mais fácil comprar comida do que matar um mamute, do que juntar uma galera para matar um mamute. E aí você tem o cara que te rouba o celular que você ficou o ano inteiro trabalhando para pagar, mas você tem que concordar que é melhor do que ver 80 navios Vikings atracando no rio onde você pega água para estuprar tua mulher e roubar tua terra e queimar tuas coisas e levar a colheita que você acabou de fazer ontem embora. É melhor lidar com trombadinha e dar o celular para ele. Então quando vocês me xingam porque eu tenho um lado meu conservador, eu não acho que a revolução tenha que destruir tudo que existe, porque o que nos incomoda são problemas que a gente não consegue resolver, só que eles cegam a gente, as coisas boas que a gente construiu e que a gente só tem porque uma caralhada de gente morreu de trabalhar antes da gente.
A coisa pode não ser tua, mas a riqueza está aí. A praça pode não ser tua, mas se a praça existe, é porque uma geração anterior trabalhou para conquistar aquele território e para construir um parque. Ele pode estar mal cuidado, a grama pode estar alta. Você pode reclamar da prefeitura, mas você também nunca foi lá varrer o parque. Por quê? Porque você associa trabalho de limpeza a não gente. É por isso que o Japão é tão limpo e o teu bairro é tão porco. Porque ou o teu bairro é rico e gasta-se muito para limpeza, ou o seu bairro não tem dinheiro, não tem verba destinada à limpeza e ele é uma nojeira e tem lixo e pichação e coisa feia para todo lugar, porque ele está mal cuidado. Mas ele está mal cuidado não é só por falta de iniciativa pública, que deveria gastar bem os seus impostos ao invés de dar para rentista. Ele também está sujo porque você e seus vizinhos são os porcos. Você e seus vizinhos são porco. É por isso que o parque tá nojento. Porque quando você pensa em pegar uma vassoura e varrer o parque, a praça da porta da sua casa, você fala, não, isso daí é servite. Não, gente, fala com o menino da limpeza ali. Tem uma senhorinha que vai ali, ó. Chama ela. Você não sabe o nome da senhorinha que limpa o lugar onde você trabalha, cara. Desculpa, talvez você saiba. Talvez você chame ela pelo nome e abrace ela todo dia. Eu só tô me baseando pela maioria das pessoas que eu vi trabalhando em escritórios ao longo de muitos anos. Enfim, e assim, os pensamentos eles são completamente desconexos. O que eu quis dizer é que essa senhorinha, sendo explorada do jeito que ela está sendo, trabalhando no meio de 80 executivos que não tem ideia de como que ela chama, essa mulher que é invisível aos olhos das pessoas que se acham ricas, mas estão trabalhando ao ponto de precisar tomar remédio para conseguir dormir, tomar remédio para conseguir acordar, e que se sentem superiores a ela. Essa senhorinha, quando ela pega um ônibus, um trem, depois um metrô, depois mais outro metrô, depois mais um ônibus, e chega na casa dela 3 horas depois de ter saído do trabalho, ela vive melhor do que um rei europeu da Idade Média. Por quê? Porque ela tem um celular, ela vê receita, ela vê piada, ela vê fofoca da novela, ela assiste novela, ela conversa com o sobrinho que está trabalhando lá longe, ela manda um pix pro filho que está estudando. E tudo isso tem partidos e tem engajadores querendo que você veja que essa sua vida é uma bosta, mas você pode ter muito mais opções do que a imensa maioria dos seres humanos que já passaram pela Terra tiveram, porque você tem acesso à informação como nunca esteve, e você pode construir com essa informação ações para interagir com pessoas e atender as demandas delas, e se não conseguir dinheiro, pelo menos conseguir produtos de troca. É fascinante assim a quantidade de possibilidades, tanto em partidas de MOBA quanto na vida, que a gente não enxerga porque a gente não está procurando, porque colocaram na nossa cabeça em todos os canais que a gente segue que não existem oportunidades porque tem o mal. Tem o cara do outro partido que tá fodendo todo o rolê e que tá tirando todas as suas chances de ter alguma coisa. E ele fica falando, os pobres nunca vão ser ricos enquanto esse cara estiver no governo. Os pobres todos nunca serão ricos. A camada de baixo nunca vai subir, mas você pode se rebelar e melhorar sua condição de vida, e você pode fazer isso um pouquinho todos os dias. Alguns chineses sabem isso, e a gente precisa começar a difundir essa ideia aí. Eu sei que nada aqui teve nada a ver com nada, mas isso foi os chineses comentando num vídeo onde eles são absurdamente pessimistas em relação a tudo que acontece, e eles acham que a classe média vai afundar e vai empobrecer, e isso é inevitável. Inclusive tem Karl Marx aqui, e eu estou descobrindo um monte de chineses insatisfeitos porque o governo ele não é tão comunista quanto poderia ser, e aí o cara vai lá e manda, porra, o que isso tem a ver com o rolê, que você é doido? Sim, esse antagonismo ele existe, mas em muito menor medida e calcado muito mais em conhecimento do que em brisa, que nem essa aqui. Tem muita coisa aqui a ser explorada, e você vê que as pessoas elas costumam agregar não só com pensadores, mas com experiências de vida, e eu acho que o debate público ele deveria ser muito mais assim. A gente tem muito mais a ganhar na luta contra o racismo fazendo depoimentos,
a gente tem muito mais a ganhar na luta contra a misoginia, fazendo depoimentos e incitando a empatia do outro, do que apontando o nariz apontando o dedo no nariz do cara e falando você é estuprador, você é racista. O racismo, ele é estrutural, ele não é a maldade de alguém. A pessoa é racista porque ela é estúpida, burra pra caralho. E talvez ela não mude, talvez ela seja velha demais pra isso. Mas às vezes a pessoa não é tão burra assim. Aí você consegue fazer ela ter empatia. E aí ela vai se tornando cada vez menos arrombada. Olha que interessante isso. Existe fanático, mas algumas pessoas estão me fazendo entender que todo fanático é essencialmente um altruísta. Ou seja, uma pessoa que acredita muito numa ideia, a pessoa que acabou de ser convertida para as Testemunhas de Jeová, a pessoa que acabou de ser convertida para Herbalife, o cara que acabou de cair no canal de novela maromba e ele começa a seguir a dieta e ele vê resultado na vida dele, ele fala, cara, não dá para você existir sem viver a vida do jeito que eu vivo, não dá para você não ser vegano. Chato pra caralho. Mas ele é altruísta. Ele é chato pra caralho, mas você não pode negar que ele é altruísta, porque a vida dele tá tão boa na cabeça dele, tá tão boa sendo vegano e trabalhando na Herbalife, sendo testemunha de Jeová, que ele não pode conceber a ideia de te amar e não querer te salvar e te resgatar. Então todo fanático, em essência, é um altruísta. E tem gente que tem essa mentalidade burra de que um gênero não presta, e isso é culpa desses canais aí. Tem canal incel, o feminazi é o outro lado do incel, é tudo a mesma coisa. E você resolve isso com depoimentos. Muito mais com depoimentos do que numa tentativa vã e estúpida de definir a humanidade, dizendo que homem é isso, mulher é aquilo, chinês é isso e brasileiro é aquilo. Isso não tem o menor cabimento. A gente tem que melhorar esse debate aí. Chega, né? Falei pra caralho já. Quando que eu não falo pra caralho? Foda-se. Bom feriado pra vocês. Feliz dia de não trabalhar, que é o feriado de hoje. Abraço.